Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa o Meeting Office, com o patrocínio da Cavalete. E hoje a gente tem um convidado que é o Luiz, da Oracle. Luiz, seja bem-vindo, obrigado pelo aceite em participar e contribuir aqui com a gente. Obrigado pelo convite. Seja bem-vindo. Obrigado. Vou pedir até para você se apresentar e contar um pouco da sua trajetória. Perfeito. Vou tentar ser breve, mas meu nome é Luiz Esposel. Hoje eu sou diretor regional da Oracle para a América Latina, Rio State and Facilities. Essa é a minha função, é o meu trabalho. E, ao mesmo tempo, também, hoje a gente está com... sou o chair eleito, seria como fosse presidente do capítulo da Cornet Global. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Minha carreira, hoje eu estou há 22 anos na Oracle, com muito gosto, com muito orgulho. Né? Eu sou formado em arquitetura e urbanismo pelo Mackenzie, e minha trajetória eu fiz um pouco de tudo. Então, logo depois de formado, eu iniciei um mestrado nos Estados Unidos, na Universidade de Miami, mas não terminei, porque durante a execução desse mestrado, um colega meu, muito querido, estava assumindo um escritório de arquitetura, que era do pai e do tio dele, estava procurando por um sócio, uma pessoa de confiança, me convidou, então eu parei com o mestrado, voltei para o Brasil e iniciamos, ou seja, demos continuidade a um escritório de arquitetura, planejamento e engenharia. Chama-se Plarengue, ainda existe e continua firme e forte aí no mercado. Dentro disso, isso foi em 96 e ficamos aí trabalhando muito no mercado tanto corporativo como comercial e residencial, ou seja, aqueles jovens arquitetos que, apesar do escritório ter uma história muito grande, a gente fazia o que aparecia na frente. Claro. Com muito carinho, com muito capricho. Mas eu saí da sociedade no final de 2002, casei, e em janeiro de 2003 eu iniciei na Oracle por uma indicação do meu ex-sócio também, da Plarengue, e estou lá até hoje. Então, janeiro de 2025 agora eu vou completar 22 anos na Oracle. 22 anos de Oracle. E dentro da Oracle executei um pouco de tudo dentro da parte de Corporate Real Estate e também de Facilities. Iniciei como coordenador de Facilities, tivemos um projeto grande aqui em São Paulo que eu acabei liderando e a partir desse momento eu criei um nicho para mim dentro da América Latina que eu passei a ser arquiteto, então desenhava os espaços e as reformas, fazia parte de planejamento, que era prospecção de número de funcionários, necessidade de espaço, e fazia também a parte de project manager, que seria efetivamente a execução desses projetos. Fiquei quase 6 anos na Oracle fazendo isso em toda a América Latina. E aí surgiu uma oportunidade para gerência dentro do Brasil, o que eu apliquei e consegui. Então, mudei um pouquinho dentro da Oracle. Depois de Brasil, passei a ser regional para Brasil e México. E nos últimos 4 anos, eu estou como regional América Latina. Então, nós estamos em 10 países. Então, do México para baixo, todas as operações da Oracle, dentro dos escritórios e os serviços prestados, está dentro da minha gestão e do meu time. Bom, aproveitando o teu histórico de atleta, digamos que esse seu salto ornamental, porque a gente está falando de arquitetura, então tem sempre a coisa do belo, né? Esse seu salto ornamental, aí depois você pode até explicar por que é o ornamental e por que é salto. Você pode dizer para mim que as águas dessa piscina, elas, por tudo que você tem passado, elas são calmas? Eu diria que nem é piscina, está mais para mar. Mais para mar. Porque são sempre agitadas. E é isso uma das coisas que me atrai na profissão e que me atrai no mercado. Porque o mercado está em constante mudança sempre, seja por um fator interno ou externo, seja uma reorganização da empresa, seja uma nova prospecção, ou seja por situações que estão fora da empresa, uma situação econômica. Recentemente, já fazem 2 anos, nem parece, mas a gente teve uma quebra de paradigma com a pandemia. Então, assim, as águas são sempre agitadas e é isso que me atrai na profissão. Então, assim, eu gosto da mudança e eu abraço a mudança de uma forma muito intensa. E sempre salta de cabeça, né? Porque você sempre de cabeça. Ornamental, né? O salto é de cabeça, mas sempre com planejamento antes, né? Isso é sempre muito importante. Sem dúvida, né? E não espirrar muita água. Esse é a chave. Essa é a chave do negócio. Muito bem.
A gente estava conversando um pouquinho antes e assim, eu falo dessa questão das águas turbulentas porque acho que numa empresa, o pessoal que cuida, né, da estrutura, que permite com que a empresa ande, deve ser assim, tá na boca de todo mundo sempre, Sim. né? Isso é uma constante para nós, né? Então, assim, hoje em dia, o que eu acho que é muito importante é que a nossa profissão, a gente estava batendo um papinho um pouco antes, se você pegar 20, 25 anos atrás, se falar de Facilities Management e de Corporate Real Estate, as pessoas o associavam com broker, né, com o mercado imobiliário, e Facilities Management a pessoa tinha que procurar o que era, porque nunca tinha escutado falar. Era o famoso departamento administrativo. Então eu acho que o mercado está criando uma maturidade na América Latina, principalmente no Brasil, muito importante nessas últimas 2 décadas. Então se a gente falar na última década, é uma profissão que ainda é com certeza importante no que você falou, né? Ou seja, o ar está muito quente, está muito frio, a minha cadeira está quebrada, ou o carpete está sujo. Isso ainda existe, é parte do total que a gente faz, mas a gente conseguiu se tornar uma profissão muito mais estratégica. Então, parcerias muito importantes com recursos humanos, parcerias muito importantes com os executivos de gestão da empresa. Então, quando alguma coisa quer ser implementada, quando alguma coisa quer ser mudada, inclusive a nível cultural da própria empresa, a gente está sentado na mesa porque a gente vai ajudar a contribuir com isso. Seja com como a gente vai desenhar os nossos espaços, ou seja, como a gente vai passar a prestar os serviços tanto para os nossos funcionários que ocupam esses espaços de forma diária, quanto aqueles clientes que nos visitam. Né? Gestão de novos espaços, gestão de mudança também. Isso tudo entra na parte de prospecção, que aí vai um pouquinho mais para real estate, que é toda a parte de planejamento, ou seja, as mudanças acontecem às vezes de forma não planejada, né? Então às vezes existem crescimentos exponenciais, e aí a gente tem que correr atrás. Luiz, e daí você se relaciona com os escritórios de arquitetura quando vocês contratam de fora ou Sim. Internamente? A gente tem uma estrutura interna e a Oracle, historicamente, dentro de Corporate Real Estate, sempre foi uma empresa muito in-house. Ou seja, os nossos serviços eram quase, na sua maioria, prestados por funcionários dentro da nossa linha de negócio. Tá. Ano passado, ou seja, já faz mais de um ano, a gente iniciou um processo, então mais ou menos 2 anos atrás, a gente iniciou um processo de outsourcing, ou seja, de procurar por um parceiro especializado nisso. E coincidentemente, agora fez 1 ano, dia 21, ontem, Novo, que nós recente. implementamos essa mudança de forma global. Então hoje a gente tem um parceiro, apesar de que as funções internas ainda foram mantidas. Então, assim, tem uma interação muito grande interna, em termos de desenvolver e ver quais são as reais necessidades, e sim uma busca por arquitetos, por empresas construtoras e por empresas que nos auxiliem a desenvolver aquilo que a gente está buscando. E você que faz essa interface? Eu participo de todo esse processo. Então, a gente tem áreas específicas, então, parte de planejamento, que é realmente qual é a real necessidade, que times que estão crescendo e quanto é o programa, vamos dizer assim, para o arquiteto. Existe uma área de planejamento. Então, tem uma área especializada e que eu interajo. Mesma coisa relacionada a projetos, a mesma coisa relacionada a transações, ou seja, a parte de brokerage. E vocês hoje estão passando por um processo de mudança cultural também, né? A gente já está bem mais maduro nesse sentido, é um processo que já vem ocorrendo aí há quase uma década, eu diria aí nos últimos 7, 8 anos, de forma mais intensa e muito efetiva. Isso é muito benéfico para a empresa em si, de ser mais abrangente, de ser mais inclusiva, de ser mais diversa e de que os espaços que a gente provê para os nossos clientes e funcionários represente realmente e facilite com que essas interações aconteçam de forma mais natural. E como é que você está resolvendo isso, para o pessoal que está nos assistindo, de uma certa forma, visualizar melhor, né? Então, assim, você já você em 2005 já tinha uma visão que hoje
todo mundo acha que é comum, mas foi um piloto. questão de flexibilidade também, o né? que a gente comentou, né? A quebra de paradigma que teve com a pandemia e como os espaços são ocupados e como que as pessoas se comportam com relação aos espaços, o que todo mundo hoje chama de híbrido, né? Que são os espaços existem e eles são ocupados de forma natural e orgânica. Então, assim, você deixou de ter aquela sua estação de trabalho assignada, né? A foto da família e o seu telefone ali em cima da mesa. Então, esse projeto a gente implementou já aqui no Brasil como de forma piloto e depois expandiu para a América Latina em 2005. Então, já estamos vivendo isso há quase 2 décadas. Nossa. E agora tem a mudança, né? E agora, então, para nós foi de uma forma muito natural que isso ocorreu, né? Lógico que os tipos de espaços que estão sendo colocados hoje à disposição são bem mais diferentes, são muito mais diversos e são muito mais refletindo como as pessoas realmente se comportam. Tá. Quando a gente fala de cultura organizacional, eu até entrevistei um grande amigo sobre isso, né? Existem as subculturas. Então, assim, o marketing, embora esteja dentro de uma cultura, tem a cultura de marketing, uma subcultura, como o pessoal de TI. Como é que vocês estão conseguindo resolver isso? Quer dizer, os gestores, eles de repente se organizam, toda a minha equipe vai se reunir aqui no dia X, então tem uma área comum que todos vão se sentir dentro da cultura da Oracle, mas podendo expressar a cultura de TI, de marketing. Isso de uma forma muito orgânica, vai muito do gestor, mas não existe um drive específico relacionado a uma diretriz que tem que ser de determinada forma. Tá. Depende da função e daquilo que a pessoa faz e do time que ela faz parte. Isso é muito aberto, né? Então é tudo muito de forma fluida. Mas o que a gente conversou e que eu acho que isso está acontecendo em todas as indústrias e que é parte do que a gente está tentando trazer junto com a Kornet também, é justamente essa discussão. É esse ponto que é muito importante hoje para as empresas e no planejamento que elas fazem com relação à prospecção de espaços, à busca de novos espaços e como esses espaços vão ser desenhados, vamos dizer assim, necessidade de interação ela é muito importante. Cada empresa tem a sua particularidade que tem que ser seguida e tem que ser tomada em consideração, mas eu acho que essa troca de informações e de experiências que a gente está tentando promover é muito importante. Faz com que a tentativa e erro seja reduzida para ser mais acertos do que erros, né? Na Kornet você está há quanto tempo? Eu sou membro da Kornet já fazem 14 anos. Tá. Fazia parte você é da época do meu xará lá, do Gustavo. Sim, a gente fazia parte da diretoria junto. A gente está retomando o capítulo no Brasil, ou seja, a gente teve um hiato aí entre as trocas de gestões de, vamos dizer assim, o ano de 2023, 2024 foi meio que as atividades baixaram bastante, mas a gente está voltando agora com força total. Então a gente está com uma diretoria nova, muito empenhados em criar esse networking e criar essa capacitação, né? Porque a Kornet, eu estava comentando, são mais de 10 mil membros globalmente falando, a gente está presente em mais de 50 países, o Brasil é um mercado estratégico e é uma organização sem fins lucrativos, né? Então a missão e o que a gente se dedica, né, um trabalho voluntário, é facilitar essas conexões, fomentar o networking, associado com uma capacitação muito forte. Então, existem certificações e a gente coloca palestras, trocas, debates, grupos de estudo, para que justamente essa vontade de acertar e descobrir quais são as novas soluções, sejam tecnológicas, sejam de mercado, sejam de tendências, sejam debatidas e implementadas de formas mais eficientes. A gente do Office acompanhou isso muito de perto, né, Onaga? Porque desde 2000... O Office Connection vem desde 2016, né? Mas a gente, já dentro dos eventos que a gente organizava, de 16 a 19, a gente tinha sempre uma proximidade, né? Com a Kornet, justamente... Isso é excelente. Até porque o mercado de facilities, vamos dizer assim, né? Era diferente do que é hoje. Isso. E a gente já enxergava a Kornet com um conteúdo muito rico
em discussões, né? Participei várias vezes com a Fátima, né? Com o Gustavo e outras pessoas que estavam lá. Então a gente acompanha toda essa trajetória, né? E isso é importantíssimo, ou seja, empresas como a de vocês, e a gente tem 2 tipos de associados, né, ou de membros, aqueles que tomam serviços e aqueles que prestam serviços. E o importante que a gente tenta manter é o equilíbrio entre isso, para que seja realmente um ponto de networking, um ponto de encontro e um ponto de troca de conhecimento. E que facilite justamente essas interações que a gente estava comentando até porque, agora. pelo fato de ser global, né, a gente entende que existem... acho que a questão da pandemia, vamos dizer, ela passou uma régua, né, todo mundo iniciou dali, né? Sim. Mas existia um hiato aí entre o que estava acontecendo lá fora com o que estava acontecendo aqui no Brasil. Essa é uma das vantagens que a gente tem por ser uma organização tão robusta e de forma tão presente e com empresas que são membros tão importantes no nosso mercado de corporate real estate. Porque são grandes corporações. Que faz com que justamente um dos diferenciais da Cornet não é só o networking, não é só essa troca, mas é sim a quantidade de informações disponíveis justamente. E que a associação põe para os seus membros, né? Como conteúdo, seja de forma formal, como um treinamento, uma certificação, determinados cursos que estão sendo oferecidos, mas como também todas essas trocas e essas reuniões que acontecem. A gente vai ter agora no final desse mês, de 31 de outubro a 3 de novembro, o Summit da Cornet Global nos Estados Unidos, em Washington. Vou participar, vou estar lá representando o Brasil. Nós temos aí 10 associados que vão estar participando desse Summit. E assim, já participei de vários, já participei de mais de 10 Summits nos últimos anos. E é realmente uma experiência muito enriquecedora. A gente percebe isso, né? Já percebia lá atrás e... Inclusive, eu aqui olhando para a câmera, deixar uma mensagem, por favor, podem me buscar no pessoal ou nos buscar no nosso capítulo, no site. Tornem-se membros, vejam as vantagens, entrem em contato conosco se tiverem dúvidas, porque realmente vale a pena para todos os profissionais de corporate real estate e relacionados a facilities também. Porque acho que essa questão vamos falar em facilities, né? Mesmo hoje a gente tendo a Abrafac aqui, que também é uma outra associação importante outra associação também. Aqui dentro do país tudo, também completando 20 anos, né? Então eu vi isso nascer há 20 anos atrás, né? Sim. Acompanhei toda a trajetória, né? Até hoje. Então a gente percebe que a área de facilities, né? Acho que quando você entrou para facilities, né? Vamos falar na Oracle, né? Era um outro conceito. Muito diferente. Muito diferente. Né? Foi a evolução, aqui falando especificamente da nossa realidade, do mercado brasileiro, foi a evolução do que era comumente chamado como departamento administrativo, né? Que envolvia uma série de coisas. Uma série de coisas. E isso foi se especializando a tal ponto, e a importância foi se tornando maior também, né? Para a parte estratégica da empresa, para a parte de custos da empresa e para a parte de justamente prospecção e crescimento, que realmente hoje em dia se fala assim em facilities management, em corporate real estate, são termos muito mais conhecidos e inclusive parte das nossas iniciativas é justamente fazer essa apresentação para potenciais novos profissionais da área, né? Pessoas que estão se formando hoje em dia, seja em administração, engenharia ou arquitetura, que podem entrar nesse mercado, é mais uma opção que existe hoje em dia de forma muito consistente. Os cursos hoje melhoraram para essa questão de facilities e corporate? Dentro da Cornet, a gente tem vários cursos que justamente auxiliam muito, seja para a parte de facilities, seja para a parte de corporate real estate. A gente tem um MCR, que é um Master in Corporate Real Estate, que a gente está oferecendo. Temos, inclusive, para aqueles que se tornarem membros, a gente conseguiu negociações fantásticas junto com a Cornet Global em termos de desconto. Aqueles membros que tiverem interesse em fazer, a gente conseguiu um desconto de 60% para os nossos membros em relação ao curso. E esse curso, hoje em dia, tem a vantagem, resultado da pandemia, ele é completamente online. Né? Então você pode, o que antes você tinha que às vezes viajar, ou a conclusão do curso, que é a apresentação de uma tese, você tinha que viajar e estar presente, hoje você consegue fazer online. Esse é simplesmente existem cursos de ESG, que é outra temática muito importante, que é a nossa área também
é muito demandada internamente, seja por sustentabilidade, seja por governança. Existem cursos que depois do Master em Corporate Real Estate, que é o MCR, existe um SLCR, que é um Senior Leader em Corporate Real Estate. Existe um mestrado específico em Workplace. Então, a variedade de cursos, de certificações, porque isso não são somente cursos, são certificações reconhecidas internacionalmente. Como a gente acompanha a Kornit, né, há algum tempo, eu percebi que em algum momento a gente perdeu algumas coisas aqui, em algumas gestões isso acabou se distanciando um pouco. Né? E quando a gente conversa com profissionais que estão atuando, e a gente fala de Kornit, eles não... Tem uma geração que nem... Nos últimos 3 anos, 4 anos, né? 2 anos. A gente teve um hiato real mesmo de 2 anos. 2 anos. Então, assim... A última aproximação que a gente teve com a Kornit, pra ser bem sincero, foi até 2019. Ok. Nós realizamos até um summit dentro da nossa área, né? Do São Paulo Expo, né? Sim, eu participei. Você participou, né? Participei. Com toda a parte de biofilia, com todo... na época, a chairman da Kornit Global, ou seja, a chairwoman, na verdade, que é a Michelle Mayer, minha chefe direta, veio aqui também. Participou. A Kathleen Beckham, que é a VP responsável por capítulos, com quem a gente tem contato semanal, também veio. Então você tem razão, ou seja, não que 2019 depois disso não teve mais, a gente teve uma pandemia, a gente teve vários eventos virtuais, inclusive se adaptando às realidades do momento, mas a gente teve realmente um hiato nesses últimos 2 anos. Então o grupo que está hoje comigo, que nós estamos juntos... Como é que se compõe o grupo hoje? Hoje a gente tem, eu estou como presidente, temos o Rafael Camargo da Deloitte como vice-presidente e temos uma diretoria. Lá, né, o Rafael é um dos membros fundadores. Né? Então a gente tem o Gustavo Dacol, que também é um membro fundador. Advogado, né? Advogado. A gente tem o Marcos César e a Raquel Dias, que são da CBRI. A gente tem a Tânia Costa, que também ela está na Regus. A gente tem... desculpa... Falei da Tânia, do Rafael, do Gustavo. A gente tem o Milton Jungmann, que está como profissional de consultoria hoje para esse mercado todo. Mas o Milton está aqui ainda no Brasil, né? Está aqui no Brasil, está parte da nossa diretoria e ele é um ex-presidente. Ele foi presidente, se não me engano, por 8 anos. Por 8 anos, do capítulo do Brasil. Então, assim, a gente trouxe pessoas muito engajadas, pessoas que acreditam no conceito da Kornit, e que realmente se dedicam ao mercado de corporate real estate, de facilities dentro da América Latina, vamos dizer assim. Temos o Carlinho do Macedo também hoje. O Carlinho também Desculpe, muito antigo. Eu espero não ter esquecido ninguém. Não, é que o Carlinho também, a gente teve várias reuniões com ele também. Sim, e trouxemos duas novas pessoas para a diretoria, da Google e da IBM, a Juliana e a Fabiana, que estão nos ajudando, estão trazendo uma nova geração também para essa diretoria e que a gente quer realmente ter essa mescla, né? Não só com os nossos membros, como com a nossa diretoria. Eu falando em nome do Office Connection, a gente tem até um interesse em levar esse conteúdo para o segmento, porque a gente percebe que esse ato, né, alguns profissionais, nós estamos envolvidos em vários grupos de facilities, né? E às vezes quando eu comento sobre Kornit, que vai acontecer um summit, né? Vê uma interrogação, né? A gente está num grupo ali de umas 700, 800 pessoas e vê uma interrogação como Kornit, né? Já vou até fazer um convite aqui, a gente está trabalhando muito fortemente nesses últimos meses para a gente ter um 2025, já um calendário anunciado, com eventos e iniciativas, grupos de estudo e tudo aquilo que a gente vai estar oferecendo para aquelas pessoas e para aqueles profissionais se tornarem membros. Então a gente vai ter um último evento do ano, onde a gente vai fazer o encerramento, vai ser dia 28 de novembro, vai estar sendo patrocinado pela Tia Hart, vai ser no escritório deles. Então vai ser uma palestra com o Sérgio, às 6h30 da tarde, e depois um network com happy hour para justamente a gente finalizar o ano. Então, nesse evento, a gente vai anunciar todo um calendário para 2025, quantidade de eventos, temas de discussão, grupos de estudo,
o que eu já mencionei aqui como um spoiler, seja aqueles membros interessados nas certificações vão ter um desconto expressivo que vai facilitar muito para que essas pessoas obtenham essa certificação, que é muito importante. Então, 28 de novembro, a gente vai mandar isso para o mercado, a gente vai anunciar isso de forma mais efetiva a partir, provavelmente, E a gente se daqui coloca à 1 ou 2 disposição para semanas. compartilhar isso. Eu agradeço e já estendo aqui o convite a vocês Muito também. obrigado. Até porque, como a gente tem esse envolvimento com a área de facilities, né, a gente percebe que as pessoas me perguntam onde faço o curso, como melhorar, como aprimorar. Né, porque ele também começa a sair daquela operação rasa, né, e ir para uma ponta mais estratégica, né? E aí ele vai para uma ponta mais estratégica. Quando vai para um estratégico, ele tem que ter uma outra visão. E somente quando ele está em empresas globais, né? Não, e a gente está falando de profissionais com cargos realmente relevantes dentro do mercado e que são uma expressão muito grande do que a gente vive hoje em dia dentro de todo esse espectro do corporate real estate, né? A gente está conversando que, assim, dos maiores investimentos da empresa, primeiro pessoas, né? Com certeza. Depois o core, né? No caso tecnologia, e embaixo operação, né? Exatamente. Quer dizer, o que sustenta. Eu estava aqui pensando, uma vez eu entrevistei uma pessoa da área de contabilidade, né? Falando assim, onde é que o RH aparece nos balanços financeiros, quando se publicavam os balanços financeiros. E ele falava assim, ele é um cara de contabilidade, no RH ele aparece nas entrelinhas do balanço. Eu achei isso poético até. E eu acho que além do RH, Facilities está ali também, né? Porque o que sustenta também é para chegar ali a gente tem os pontos que são super claros, né? Ou seja, os custos operacionais, a compra de uma propriedade, o aluguel de um espaço e aquilo que foi construído, né? Ou seja, a compra de imóveis, de equipamentos. Mas existe também o lado estratégico que a gente estava conversando. Patrimônio. Né? Não, tudo isso é o que é o fácil, né? Você vai no balanço contábil, tá lá, ônus e bônus, tá tudo ali equilibrado. Mas garantir que o projeto seja executado de forma que as pessoas se sintam comprometidas e produtivas, que esteja tudo funcionando. Isso entra nas entrelinhas, como você falou. Você traz um resultado que é indireto. Exatamente, ou seja, fazer com que o ambiente de trabalho seja produtivo e que as pessoas se sintam confortáveis dentro desse ambiente e que esse ambiente faça com que as pessoas realmente interajam de forma eficiente é super importante. E isso não é uma linha contábil, né? Isso é um pouco mais subjetivo, né? Porque medir produtividade, né? Medir satisfação. Você pode fazer pesquisas e são importantes, mas você vê isso realmente na retenção, que é um ponto importantíssimo. Ou seja, a gente tem hoje, isso já vem se falando há muitos anos, né? Mas o famoso 5, 6 gerações diferentes, hoje em dia compartilhando o mesmo espaço de trabalho, apesar do conceito do híbrido, né? De que nem todo mundo está no escritório ao mesmo tempo, os grupos em si, sim, são diversos, e isso traz muito benefício para a empresa. Diferentes pontos de vista, né? Nós estamos falando em quantos colaboradores que teria hoje na Oracle, por exemplo? Quantos colaboradores? Você fala quantas pessoas? Hoje no Brasil a gente está um pouco abaixo de 3 mil funcionários. 3 mil? Na América Latina somos quase 10 mil. Quase 10 mil. É bastante gente. Só retomando, não é só o trabalho que é híbrido. Quando você leva em conta um projeto de ambiente corporativo, as equipes são híbridas também, porque você tem um componente de tecnologia que também faz parte das equipes e que tem que estar contemplada de uma certa forma dentro. É uma colaboração muito forte, né? A gente tem que envolver, pegando o seu exemplo, vamos desenhar um espaço novo, né? Vamos fazer uma prospecção, uma reforma, ou vamos criar um novo ambiente de trabalho. Existe toda a parte de arquitetura e de construção que vão entrar e nos vão ajudar a desenhar esse espaço. Mas a informação importante, que é o programa, falando assim, mais um termo de arquitetura, não é só quantidade de salas, quantidade de mesas, entra também aquilo que você quer extrair desse espaço. Então a gente tem parcerias com recursos humanos, com os executivos que são responsáveis por aqueles escritórios, qual é a mensagem que ele quer passar, qual que é a cultura da empresa que vai estar refletida nesses espaços, e aí sim entram as linhas de negócio que são parceiras, segurança, tecnologia, que também vão contribuir com as soluções últimas soluções ou as soluções vigentes para que a gente tenha esses espaços trabalhando de forma mais eficiente possível.
Quando vocês estão construindo um espaço novo e passa para um escritório para fazer o projeto, até você pode falar como é que você chega nesse escritório, todo o planejamento que vocês fazem antes, qual é o grau de abertura que vocês dão para os escritórios, assim, para manter a identidade, mas também ao mesmo tempo inovar? Ou tem que seguir sempre a mesma identidade, tem um manualzinho ali de identidade? Eu acho que a maioria das empresas tem, ainda mais empresas maiores ou multinacionais, como é o nosso caso, existe um guia, existe um guide da marca, né? Um guide de branding relacionado, ele é bem amplo, ele é muito abrangente, ele dá muita liberdade para aquele arquiteto ou para aquele designer de propor coisas novas, de propor soluções inovadoras, mas dentro de uma caixa que reflita o branding da empresa, né? Então, o branding está muito associado à marca, mas existe o lado cultural, que aí sim é uma conversa muito mais profunda, que tem que ser feita e tem que ser passada de forma muito eficiente. O que você quer extrair daquele espaço? Você está desenhando esse espaço com qual é a principal função dele? E o equilíbrio entre todas as áreas, né? Sim. E você chega no escritório com alguma coisa pronta? Como é que é esse approach? Sempre existe um processo de programa, aí falando de programa no termo arquitetônico mesmo, né? Área estimada, quantidade de áreas dedicadas a heads down, né, que seriam estações de trabalhos formais, espaços de reunião formal, espaços de colaboração, espaços de suporte, e tudo isso mesclado. Existe um guidance que é passado para esse escritório de arquitetura, mas, de novo, isso é um guide. Então, assim, não tenho que ter ali exatamente. O guide ele é passado porque ele é muito importante, porque senão você fica perdido também. Tendo já desenhado e com o meu background de arquitetura, se você não tiver... Vamos desenhar um escritório, eu vou te passar o número de funcionários, é muito genérico, né? Então, esse processo ele é importantíssimo e ele é feito de forma antecipada com relação à prospecção de planejamento. Mas acho que até pela sua formação acadêmica, né, em arquitetura, isso te facilita, né? Facilita. Eu não tenho formação de engenharia, mas aí a gente tem 30 anos de mercado trabalhando com sistemas, em que a gente, lógico, tem o profissional ao nosso lado, que é importantíssimo, os profissionais que vão efetivamente desenhar as soluções, mas a gente consegue ter uma conversa tem uma visão, né? e entender os detalhes daquilo que está sendo proposto. E tem a visão otimista também da melhor ocupação de espaço, né? Que assim, não olhar a vacância, né? Mas olhar a ocupação que a gente estava falando. Isso é uma coisa que mudou muito e outro paradigma que foi quebrado, né? Os escritórios, as empresas geralmente utilizavam a métrica de vacância, né? Ou seja, quantas estações eu tenho não utilizadas, ou seja, não assignadas. E hoje em dia não é tão importante se a estação está assignada ou não, ela é muito mais híbrida. Então não tem uma assignação formal, a pessoa usa aquele espaço que está disponível, mas sim a utilização. Qual é a percentual do meu número de funcionários que está chegando em média naquele espaço? E baseado nisso, e não o número de funcionários, mas ao número de pessoas que efetivamente chega no escritório, você vai desenhar o espaço em cima dessa métrica, que aí sim é a utilização. Né? E aí a Oracle como uma empresa de tecnologia, sim, né? Não, aí a gente tem os reportes, né, que aí são traçados como a utilização dos crachás, os escritórios mais recentes a gente tem sensores de presença. Monitora também a equipe. Que monitoram e ajudam, e aí são tecnologias que estão associadas a um BMS, que estão associadas à eficiência dos sistemas, aí você já entra um pouco também na parte de sustentabilidade, sim, e dos targets da empresa em relação à pegada de carbono, a consumo de energia e outros pontos que também fazem parte do Corporate Real Estate hoje em dia, né? O famoso ESG, associado à governança. Isso também já vem lá de fora, dentro do Sim, guide. Não é uma novidade, é uma coisa que existe, simplesmente tomou um outro patamar em termos de importância. Não é mais simplesmente, vou dizer que eu tenho essa política. Não, é realmente um drive importante corporativo que vai auxiliar com que a nossa operação seja mais eficiente. Mas acho que ainda tem muito greenwashing ainda no mercado. Não, né? Isso que... Tem ainda, vamos dizer assim, a importância está se tornando cada vez maior, mas a importância não só
na sigla, no termo, mas em si em que isso traz benefícios para a empresa. Investimento, sem dúvida. Conversou até recente agora com uma outra convidada também, e ela cita até a questão de que as certificações, para você estar dentro de um ESG, um Fitwel, isso no projeto depois ele impacta muitas vezes num custo maior, mas que ao decorrer de uma jornada... Eu diria um investimento maior. O investimento seria maior. Né? Não deixa de ser custo. Não deixa de ser custo, mas o investimento seria um pouco maior. Mas acho que no decorrer de uma jornada isso... Ele faz parte da estratégia. Então isso também já caiu um pouco essa diferença, né? O mercado não vê, ainda vê, mas não vê mais tão com os olhos de vou gastar mais simplesmente para ter uma certificação. Não, essa certificação não é simplesmente a certificação é simplesmente um resultado. O processo que você vai ter de eficiência que é a importância. A certificação é um resultado. Dentro hoje do mercado, você percebe que a gente já percebe que isso evoluiu, né? Sim, e continua evoluindo. Eu acho que tem bastante espaço ainda para se tornar ainda mais uma prática padrão. E não simplesmente... Porque lá fora Sim, é muito relevante. Existem várias certificações, Europa, muito mais certificações possíveis do que a gente tem hoje em dia na América Latina. Mas, de novo, Brasil e América Latina é um mercado que está em maturação, né? Ele está se tornando cada vez mais profissional e cada vez mais maduro se a gente comparar com outros mercados, Europa ou Norte-América, né? Esse ato que existia, se a gente falar de 15, 20 anos atrás, hoje em dia ele está muito mais próximo, inclusive pela globalização das empresas também. Né? Como que você enxerga o mercado para os próximos 5 anos? Com muito bons olhos, né? Eu acho que são vários fatores, né, que influenciam o nosso mercado, principalmente de corporate real estate, né? Em termos de economia é um principal, né? Política é outro. Se a gente falar Brasil, a gente está no momento agora de eleições, mas daqui a 2 anos a gente vai ter uma eleição presidencial. No momento estamos nos Estados Unidos, que é uma eleição presidencial que faz com que o mundo pare, né? Porque são muito antagônicos, né? Os players existentes hoje em dia, mas eu vejo o mercado com olhos bastante positivos. Eu acho que principalmente no Brasil, eu acho que a gente tem um nível de investimento muito bom. Eu acho que as empresas veem o mercado brasileiro como um mercado de prospecção e de resultados muito bons. Inclusive, a gente falou da Cornet. A Cornet é uma... Como que hoje a Cornet pode até passar esses... A gente tem um nível de interesse da Cornet Global no capítulo do Brasil muito forte. E essa aproximação que a gente tem hoje em dia com eles é essencial, não só como benefícios para os nossos membros, mas também como um mercado, uma vitrine do nosso país para as empresas que são globais e que fazem parte da associação. Então eu vejo com muito bons olhos, inclusive com as empresas crescendo, contratando mais, uma força de trabalho cada vez mais diversa e as empresas ou já adaptadas para essa nova realidade ou correndo atrás e se adaptando muito fortemente, porque isso é uma realidade que está aí para ficar. Né? Existe uma demanda de empresas nacionais, né, querendo se tornar internacionais, né? Sim. A Cornet também consegue auxiliar nesse... Com certeza, a gente faz essa ponte de uma forma muito natural. Não só pelas empresas que já estão nesse patamar, né, que são empresas globais, mas também em termos de networking, ou seja, se você está procurando, você está querendo expandir seu mercado de forma internacional, a gente tem prestadores de serviços que são membros da Cornet que podem auxiliar de uma forma muito eficiente essas empresas a se planejar e atingir o objetivo, seja ele qual for em termos internacionais. Porque eu participo de algum grupo de discussões com empresas que são nacionais aqui e querendo levar a operação para os Estados Unidos, né, para a Europa, e sempre surge e aí, como é que eu faço a operação lá? Como que isso vai acontecer? Né? Quem vai me auxiliar? Com quem eu vou? Não, a gente é um dos pontos positivos de se tornar membro e de participar desses eventos e participar dessa comunidade. Né? Eu chamo de comunidade porque, apesar de estar
muito mais evoluída, muito mais madura e muito mais solidificada a nossa profissão, ela é uma profissão ainda que tem um potencial tremendo. Então, eu acredito muito nisso e a gente está aqui hoje e sou muito feliz com o que eu faço e acredito no que eu faço justamente por esses pontos, né? Essas possibilidades de expansão e de contribuir com algo melhor. Não, perfeito, era isso que a gente queria, né, o intuito até de convidá-lo, né, para saber um pouco agradeço muito a oportunidade. De Cornet, né, do mercado de facilities de corporate, né. Em alguns momentos a gente chegou a falar até com end user, né, para poder entender o que estão buscando, né? Quais são os temas pungentes, o que é a necessidade ou a dificuldade que essas empresas têm. Justamente, porque assim, a gente conversa muito com escritórios de arquitetura, né? Construtoras, gerenciadoras, turnkey's, né? Uma área de facilities, né? Mas RH, onde o Guma também está muito envolvido, né, Guma? Então, que a gente entende que tem tudo isso uma sinergia, né? Sim. E aí, quando a gente conversa com o end user para entender o que você está buscando, né? Justamente, de novo, é fazer a ponte. Da mesma maneira que a empresa de vocês faz essa ponte de conectar os profissionais com aqueles que demandam os serviços, a Cornet é muito disso também. Não só o networking entre profissionais, sejam eles end users ou service providers, né, prestadores ou tomadores de serviço. Então existe uma troca ali de experiências que é muito enriquecedora, mas também a ponte entre o mercado em si, né? Então, assim, é importantíssimo isso para o desenvolvimento não só dos profissionais, mas da profissão em si. Construir e manter a ponte. É isso aí. Isso é uma coisa básica, né? É isso aí. A gente está chegando ao final aqui, a conversa... Assunto tem para o dia inteiro, né? Tem para o dia inteiro, né? É só passar um café que aí não acaba nunca. Não acaba nunca. Geralmente, quando a gente conversa com os arquitetos, né, a gente pede para o arquiteto falar qual é a visão dele de arquitetura, né? Você como arquiteto e na área de facilities, então, eu vou mudar, né? O que né? Qual é a difícil vida fácil de um facility. O que é o facility, né, para você e como que você enxerga isso, né? O facilities em si? Em si. É fazer com a gente... São dois pontos importantíssimos. O primeiro é o básico, que é o prestador de serviço. É fazer com que os serviços sejam eficientes para que a gente não seja demandado. Então, assim, da parte de facilities especificamente, quando alguém liga para você ou busca o time de facilities é porque está precisando de alguma coisa. Sim. Ou aconteceu alguma coisa que precisa de algum tipo de ação. O cara só lembra de você na hora errada, ali quando então, deu alguma coisa quanto ruim. mais redondo for essa operação, menos você vai ter a procura dessas pessoas. Então esse é o lado o básico, vamos dizer assim, do facilities. E existe o lado que eu acho que é muito importante, que é o lado estratégico, que é como você se programar para que você atenda às necessidades da empresa e que você possa estar adiantado com relação àquela demanda que vai ser futura. Perfeito. Então é um equilíbrio, eu gosto muito dessa palavra, equilíbrio, né? O balanço entre essas funções. E o que eu queria dizer é que, ultimamente, com essa maturidade que a gente tem no mercado, a nossa área está se tornando cada vez mais estratégica e cada vez, naquelas empresas que já alcançaram uma excelência maior, muito importante, fazendo parte das reuniões de decisões estratégicas e participando disso, contribuindo para que isso aconteça de uma forma melhor e mais fluida para a empresa. E entendo que acho que a área de facilities hoje está muito próxima, né, a um CEO, um CFO, sim, em algumas corporações. Né? Com certeza, e eu acho isso importantíssimo. Tomando decisões realmente estratégicas. Sim, né, e viabilizando, né? Porque o que a gente faz é ajudar a viabilizar. Então eu gosto de brincar, né? Eu acho que uma metáfora que eu faço é que existe as políticas e as demandas e os drives por savings, né, que e lucro que todas as empresas têm, e existe o que os clientes internos pedem e solicitam e querem viabilizar, né? Então tem sempre esses dois lados, é como se fosse um cabo de guerra.
e o Facilities é a corda. A gente está ali participando nas duas pontas, fazendo com que isso tenha um equilíbrio e que isso facilitando para que as coisas aconteçam atendendo às duas demandas. É um facilitador, eu acredito. Eu acho que a palavra é feliz nesse sentido. Nesse sentido. Perfeito. Luiz, obrigado pela participação. Obrigado vocês pelo convite. Te acredito nessa parceria, não só Não, é entre uma continuidade, conteúdo, né? mas Uma o conteúdo, parceria eu acho que muito início, feliz. Um novo momento, né, que a Cornet vem vivendo agora também. A gente gostaria de estar bem próximo disso, né? Deixo aqui até... São mais do que Foi super bem-vindos. oportuno. Lembrando o filme Casablanca no final, com Humphrey Desburger, é o início de uma grande amizade. O início de uma grande amizade. É a continuidade, porque essa amizade já existe. Ótimo, legal. E deixo aqui só para finalizar, 28 de novembro, palestra com Sérgio Atier. Estaremos convidando vocês de forma formal. Último evento do ano do Capítulo do Brasil para Corte. Estarem um presente Com prestigiando, certeza. não, Naga? Sem dúvida. Vamos lá. Contamos E com vocês. compartilhando isso. Vamos Mais lá. uma vez, obrigado pela oportunidade. Obrigado. Obrigado a todos vocês que participaram aqui do programa, hoje com o Luiz, que na parte da empresa da Oracle, né? Mas também já de longa data na Cornet, né? O programa tem patrocínio da Cavalete. Vocês que nos assistem aí, que ainda não estão inscritos no nosso canal do YouTube, se inscrevam e fiquem atualizados com as novidades. E fica o convite para participarem do último encontro, 28 de dia novembro. 28 de novembro. Isso mesmo. Obrigado, gente. Até o próximo programa. Cavalete, há 50 anos como suporte para suas conquistas.